E o Internacional teve uma novidade importante hoje por Alan Patrick. Isso mesmo que eu quero te contar nesse vídeo, porque o Inter teve hoje uma atividade depois da derrota para o Corinthians por 4-2 no sábado, no domingo acabou tendo uma folga e hoje aconteceu esta volta, né, por parte dos jogadores. Só antes de começar esse vídeo, tu sabe, né, deixa o teu gostei, te inscreve aqui no canal da Rádio Inferno e ativa também aqui o sininho de notificações que é bem importante. Quero começar falando, obviamente, sobre essa situação do Alan Patrick, porque a gente tinha uma informação que ele saiu no intervalo no jogo contra o Corinthians porque ele tinha sentido algumas dores na coxa. E isso realmente era verdade. O grande ponto é que existia uma informação inicial que ele teria uma lesão de grau 1 na coxa. E uma lesão de grau 1 deixaria ele fora da partida contra o Atlético Nacional. O que seria, obviamente, não preciso nem explicar porquê, uma notícia horrível para qualquer torcedor do Internacional. Imagina tu não ter, né, o Alan Patrick, a gente não ter esse camisa 10 à disposição, a gente ficaria muito mais órfão de um grande jogador para essa partida. Ainda mais sabendo que a gente tem diversos jogadores que não estão na melhor fase, né, técnica dessa temporada. E aí, hoje, o Inter divulgou algumas fotos da atividade e o Alan Patrick pareceu normalmente treinando com os demais jogadores, né, com os demais titulares, fazendo algumas corridas em volta do campo, uma atividade regenerativa para os titulares, né, que tiveram e jogaram muitos minutos contra o Corinthians, e os reservas, obviamente, ficaram no gramado tendo algumas atividades com bola. Ou seja, se fosse lesão de grau 1, o Alan Patrick não faria essa atividade com os titulares. Ponto 1 dessa situação. E aí a gente teve uma atualização sobre esse caso, que ele teve uma micro lesão na coxa. O que já dá, né? Obviamente ele tem que fazer alguns trabalhos específicos durante essa semana, mas que deixa ele pelo menos disponível para jogar minutos contra o Atlético Nacional. Muito possivelmente 45, quem sabe um pouco mais, ele possa estar à disposição. 60 minutos, se essa for a boa notícia. Então a gente tem uma situação diferente, né? O que a gente esperava era não ter Alan Patrick contra o Atlético Nacional. Pois bem, isso não vai acontecer. Teremos Alan Patrick, agora a grande dúvida que fica é: quantos minutos de Alan Patrick teremos? Aí é uma outra dúvida que a gente vai ter e realmente a gente só vai acabar descobrindo na hora da partida. Um outro ponto também são duas boas notícias. Primeiro, o Diego Rosa, que apareceu treinando normalmente com os demais jogadores, deve ser relacionado para esse jogo contra o Atlético Nacional, ou seja, já vira uma alternativa para essa partida. E a segunda situação é quanto a Johan Carboneiro. Johan Carboneiro também é um jogador que estará à disposição para essa partida. Não sabemos também, igual o caso do Alan Patrick, quantos minutos, mas teremos Johan Carboneiro. E aí temos outras duas dúvidas para essa partida, que é Luca e Ricardo Matias. E tem uma situação diferente também, né? Que como a logística do Inter vai ser um pouco diferente, nessa terça tarde o Inter já viaja para a Colômbia, porque na quarta vai fazer um treino lá na Colômbia, né? O treino que antecede o jogo. E aí depois da partida contra o Atlético Nacional, o Inter vai para o Rio de Janeiro. O Inter não volta para Porto Alegre. Então os relacionados do Atlético Nacional vão ser os mesmos relacionados da partida contra o Botafogo. Então isso já pode também dar conta, né, de algumas dicas que a gente pode ter já para a partida do final de semana. Mas tanto o Luca quanto o Ricardo Matias também são duas dúvidas. O Luca, na última terça-feira, já estava em processo de retreinamento. Pode ser que já esteja à disposição. O Ricardo Matias, a mesma coisa. E com isso, caso os dois estejam à disposição, muito provavelmente o Raikkonen deve ser um jogador que deve voltar, quem sabe, para o Sub-17 ou Sub-20, enfim, mas deve ser um jogador que deve retornar à base assim que tanto o Ricardo quanto o Luca voltarem, né, das suas lesões. Esse é um fator muito importante também que a gente tinha que trazer, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho. Volto logo mais aqui com novas informações do Internacional. Deixa aqui nos comentários também a tua opinião, tá bom? Um abraço, valeu, falou e foi!